Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nesse canal. Aquele dedo no like, meus amigos. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o comentário de vocês aí e compartilhem esse vídeo, se possível, para o máximo de pessoas possíveis, tá? Como prometido, hoje eu vou fazer a parte 2 do reagindo, né, do react a esse vídeo aqui, ó, do físico Adilson Oliveira, falando sobre a questão da Terra plana e os terraplanistas enganados. E galera, basicamente o formato desse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do último, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer de uma forma mais arcaica, não vou poder fazer daquele estilo que vocês viram no último vídeo, eu gravando o vídeo, né, deixando o cara falar e botando as minhas falas, meus comentários por cima simultaneamente. Não vai ter como eu fazer isso porque o programa que eu uso de captura de tela para fazer aquele procedimento, ele tá dando uns probleminhas, tá? Vou tentar consertar, vou tentar resolver esse problema aí, esse problema técnico, e talvez a gente volte com esses vídeos de react mais pra frente com outros vídeos aí. Porque o que não falta é vídeo de pessoas falando contra a Terra plana no YouTube, certo? Esse vídeo aqui eu vou fazer de uma forma mais arcaica. Aqui tá a imagem do vídeo, né, que eu tirei um print, tá aí. É esse vídeo aqui que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. E basicamente eu tô com um caderno aqui do meu lado, tá? Eu tô com um papel aqui, uma folha de papel aqui, que eu anotei basicamente as falas dele. Eu anotei o tempo certo, os minutos que ele fala as coisas aqui mais interessantes que eu vou usar para esse vídeo, para contra-argumentar, certo? E a gente vai seguindo aqui. Pois bem, meus amigos, então vamos lá. A partir do minuto 2:25, ele fala uma coisa aqui bem interessante, tá? Bom, então eu vou ler a fala dele, tá? Eu vou estar lendo a fala dele aqui, que eu anotei aqui no papel. Tá aqui do meu lado. E eu vou fazer um comentário por cima da fala dele. Então vamos lá. A partir do minuto 2:25, ele diz o seguinte, ó. A ciência tem mostrado que a Terra é redonda por vários motivos, né? Primeiro de tudo, a gravidade, diz ele aqui. Porque a gravidade é a força mais importante que a gente tem no universo, ele vai dizer. E é a força basicamente que controla tudo, né? Controla tudo que há no universo, tá? Não tô adulterando a fala dele, vou deixar o link do vídeo na descrição para vocês verem exatamente o que ele tá falando, exatamente isso aqui que eu tô falando. Então, devido à sua natureza, né, a gravidade, ele está dizendo, quando a matéria é atraída, ela tende a formar as estruturas esféricas. Então ele diz, não é à toa que a Terra é esférica, o Sol é esférico, a Lua é esférica, os outros planetas são esféricos. A gravidade molda as coisas para se formarem em esferas, tá? Então, vamos lá. Primeiro comentário aqui, né? Como eu falei, a partir do minuto 2:25 ele falou isso aqui, essa frase que eu acabei de citar para vocês. Então ele está dizendo o seguinte, que a ciência tem mostrado que a Terra é um globo por causa da gravidade, né? Aquele argumento básico de sempre, que a gravidade ela forma as coisas, a tendência, né, da gravidade é as coisas se formarem em esferas, né, por causa dessa atração gravitacional. E ele diz basicamente que a Terra, o Sol, a Lua, os planetas são esféricos, né? E isso então prova que a Terra é uma esfera. Então vamos lá, interessante. Bom, então vou fazer meu primeiro comentário. A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: será que isso aqui que ele falou, será que essa argumentação que ele apresenta, será que isso faz sentido para tentar defender a ideia de esfericidade da Terra? Será que faz sentido essa argumentação? Porque ele está dizendo que a gravidade molda as coisas em forma esférica, né? Tudo que tem forma esférica foi por causa da gravidade. Bom, então a gravidade ela é seletiva. Por quê? Porque tem muitas coisas na natureza, tem muitas coisas que a gente observa que não possuem formato esférico. Então quer dizer que a gravidade falhou para essas coisas? É uma pergunta que eu faço, é uma pergunta aí para a gente pensar. E outra, ele diz o seguinte, que a Terra é esférica, o Sol é esférico, a Lua é esférica, os planetas são esféricos, isso por causa da gravidade, né? Então isso prova que a Terra é uma esfera. Bom, o que faz ele ter tanta certeza que o Sol e a Lua são esféricos? Que eles são redondos, em forma de disco? Isso eu não tenho dúvidas. Porque, tipo assim, como você pode afirmar que a Lua é esférica sem você nunca ter visto o lado oculto da Lua? O que te faz ter tanta certeza que a Lua é uma esfera? O que te faz ter tanta certeza que o Sol é uma esfera? O que te faz ter tanta certeza que os planetas são esféricos? Que os planetas têm uma forma arredondada, que eles são redondos, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque você observa isso por um telescópio. Você pode observar isso. Agora, que eles são esféricos porque a Terra é esférica, isso aí já é uma outra questão. Tá entendendo? E por quê? Porque a Terra, o que eles não compreendem é que a Terra ela é totalmente diferente de tudo que existe no céu. Porque a Terra é o centro do universo, a Terra é o reino, é um reino, a Terra não é um planeta. Os planetas eles foram criados para beneficiar a Terra, eles foram criados para iluminar a Terra. A Terra ela não possui luz própria,
certo? A Terra ela não possui luz própria e muito menos movimentação. Já os planetas possuem movimentação e possuem luz própria. Ou seja, isso indica o quê? Isso indica que as estrelas, os planetas também que são estrelas errantes, foram criados para iluminar a Terra, certo? Toda essa mecânica celeste foi criada para servir a Terra em si, tá entendendo? Ou seja, esses luminares existem porque a Terra existe. Assim como a Lua é um luminar, o Sol é um luminar. Você tá entendendo? Que eles são redondos, eu não tenho dúvida. Agora, afirmar que eles são esféricos porque a Terra é esférica, isso aí, no meu ponto de vista, é um argumento que não faz sentido. Tá entendendo? Porque a Terra é uma coisa, os planetas são outra. Tá entendendo? Não vale você querer pegar os planetas e dizer que só porque eles são redondos, né? Você imagina que eles são esféricos e você querer usar isso como argumentação de que a Terra é esférica. Tá entendendo? Não faz o menor sentido. Tá entendendo? Isso não se aplica ao conceito de Terra plana. Certo? Pois bem. Então, e outra, né? A gravidade, o que é a gravidade? A gente não pode ver, a gente não pode sentir, a gente não pode mensurar, a gente não pode medir. Bom, porque nós sabemos, nós aqui do canal sabemos, que a gravidade ela é sempre superada pelo eletromagnetismo, certo? Ou talvez os dois andem juntos, né? Mas que sim, que os corpos caem, não tenho dúvida alguma. Agora, que isso prova que a Terra é esférica, que isso prova que tem uma força necessariamente puxando tudo para o centro de massa como pregam, aí eu acho isso um pouco forçação de barra. Certo, galera? Então, no minuto 3, aos 6 segundos, daí em diante ele vai dizer o seguinte: a maior evidência é, fomos para o espaço, olhamos para os planetas e fotografamos a Terra. Então vamos lá, será que essa argumentação de fomos para o espaço e fotografamos a Terra lá de cima, e essa imensidão de fotos que a gente tem da Terra na internet, será que isso serve como um argumento sólido para provar a esfericidade da Terra? Será? Então vamos lá, vamos fazer aquele exercício mental. Canal aqui, ó, canal Lucas Oliveira é canal para pensar, certo? Aqui eu gosto de pessoas que gostam de pensar. Meu canal não é uma ditadura só para terraplanistas. Meu canal é para qualquer tipo de pessoa que tem interesse no questionamento. Eu não quero que você concorde 100% de tudo que eu estou dizendo. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo e vá pesquisar, vá a campo e busque por você mesmo, certo? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: se a foto Blue Marble, né, de 2002, né, que foi vendida por muito tempo como foto real da Terra, em 2018 foi admitido pela NASA que aquela foto é uma composição gráfica de outras imagens. Ou seja, todas aquelas imagens passaram por um software. Tudo passou pelo Photoshop, certo? Pelo programa de computação gráfica. Pergunta: se o Rob Simmons, designer da NASA, admitiu em 2018 que essa imagem não é real, quem pode me garantir que as imagens que foram tiradas anteriormente a esse período, quem pode me garantir que as imagens antigas da Terra como um globo também não são fake? É uma pergunta que eu faço. Por que eles têm que adulterar imagens? É uma pergunta que eu faço, você tá entendendo? Porque é incrível como em pleno século XXI nós não termos uma imagem real da Terra, uma imagem real a partir do espaço, fotografando a Terra como um globo. O que a gente tem são imagens que passam pelo programa de computação gráfica, Photoshop, são editadas em software. Ou então, quando eles não editam as imagens no programa de computação gráfica, o que eles fazem? Eles tiram a foto da Terra, mas com aquelas câmeras de GoPro que tem aquele efeito fisheye, olho de peixe, né? Aquela câmera que tem a grande lente angular, que distorce os horizontes em linhas retas. Então, quando não é editada, é uma imagem tirada com essa lente de fisheye, né? Das câmeras de GoPro. Então você não tem de fato a curvatura da Terra, você tem uma curvatura produzida pelos efeitos das câmeras ou então por programas de computador, mas na realidade a gente tem alguma evidência palpável de esfericidade da Terra? A gente não tem. Por quê? Porque existem várias pessoas no mundo inteiro. Será que esse físico já parou para pensar sobre isso? Que existem várias pessoas no mundo inteiro à caça dessa curvatura e essas pessoas não estão conseguindo encontrar, estão medindo, estão fazendo experimentos, testes de curvaturas, em vários lugares, a nível do mar, a nível de lagos, a nível de planicidade, né? Porque as águas, os conjuntos, os corpos de águas, eles sempre buscam o nível, porque a física natural da água sempre busca o seu nível, é a tendência a água sempre buscar o nivelamento quando ela não é influenciada por nenhuma outra força, ventos ou coisa do tipo. Então, será que esse físico já parou para pensar por essa questão?
Será que esse cara pensa, eu fico me perguntando, será que esse cara pensa que o assunto Terra plana tomou essa proporção que tomou nos dias de hoje apenas porque existem pessoas dizendo que a Terra é plana? É evidente que não, meu amigo, é evidentemente que não, porque existem experimentos reais que mostram, evidências gritantes que mostram a planicidade da Terra bem diante dos nossos olhos, certo? Bom, então essa é uma argumentação fraca para você querer provar que a Terra é esférica, certo? Então, no minuto 3, aos 19 segundos, que é a próxima fala dele, ele vai dizer o seguinte: contra fatos você não pode questionar, diz ele. A ciência permite fazer a pergunta, por que a Terra é esférica? Mas não podemos questionar que a Terra é esférica, porque de fato ela é. Há muitas evidências, há muitas direções em relação a isso. Evidências de milhares de anos e as mais modernas. Então, a pergunta que eu vou fazer em cima dessa argumentação é o seguinte: qual é a maior evidência hoje em dia que nós temos que a Terra é um globo? Sério, eu fico me perguntando, as pessoas vivem esfregando esse argumento na cara dos terraplanistas. Não, vocês ignoram evidências de anos, evidências de milhares de anos, de séculos, de que a Terra é um globo. Qual a maior evidência que a Terra é um globo? Qual o experimento, qual o maior experimento que eu posso fazer por mim mesmo, testar e realizar de forma palpável, observável e prática de que a Terra é um globo? Porque ninguém consegue ver a curvatura. Independente da altitude, não venha me dizer, não venha ser hipócrita e me dizer que eu devo subir num foguete para ir para o espaço para ver a curvatura da Terra. Não venha com essa hipocrisia pro meu lado, porque você nunca fez isso. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: ah, os terraplanistas deveriam pegar um foguete e subir para o espaço para ver a curvatura. Pergunta, você já fez isso? Você já pegou um foguete e já foi lá em cima e viu? Então, meu amigo, então se você não fez isso, como é que você pode pedir para me fazer? Se é uma experiência que você não teve? Percebe a hipocrisia, meu amigo. Hipocrisia, pô. Independente da altitude que você se eleve, você sempre vai ganhar o horizonte. O horizonte sempre permanece visível ao nível dos olhos. Isso já refuta a esfericidade da Terra. Certo? Então, vocês podem prestar atenção na doutrinação. Isso aqui, no meu ponto de vista, que ele está falando é argumento de doutrinação. Ai, a ciência permite fazer a pergunta, por que a Terra é esférica? Mas não podemos questionar que a Terra é esférica. Por que não podemos questionar que a Terra é esférica, meu amigo? Por que eu não posso questionar a esfericidade da Terra? A esfericidade da Terra, por acaso, é um dogma? É uma religião que eu não posso questionar nunca? Não, claro que não. Por que eu não posso questionar uma coisa que eu não vejo? Se eu não tenho acesso a um pilar básico do modelo que nos ensinam, que deveria ser uma coisa básica, deveria ser um consenso, que é a curvatura da Terra, se nós não podemos encontrar, observá-la na realidade e ter acesso a esse meio prático, que deveria ser prático, se eu não tenho acesso a isso, se você não pode me demonstrar que a Terra tem curvatura, que a Terra possui uma circunferência, meu amigo, você não pode querer que eu creia nisso sem antes você me demonstrar. Agora, só ficar repetindo esses conceitos dogmáticos de sempre, você não está provando nada, percebe? Não está provando nada. Aí ele diz aqui que há muitas evidências, há muitas direções. Quais são as evidências? Volto a repetir a pergunta. Quais são as evidências que vivemos em um globo? Porque os povos antigos já sabiam há muito tempo que vivemos em um plano estacionário. Tanto que eles sabiam prever eclipses, eles estudavam ciclos do Sol, ciclos lunares, sabiam prever eclipses solares e lunares com precisão, baseado no modelo de Terra plana. Heliocentrismo nem existia na época. Então como é que dava certo? Ah, pois é, então, ó, tá na hora da gente parar e raciocinar, usar a cabeça, raciocinar em cima das informações que nos passam, certo? A mesma coisa que que você estuda, um terraplanista também estuda. A diferença é que estamos fazendo perguntas. Quer ver uma contradição gritante do modelo heliocêntrico do globo? Vou mostrar para vocês na prática. Experimenta chegar para qualquer pessoa e perguntar assim, ó: a quantos quilômetros eu devo me elevar para ver a curvatura da Terra? Pronto, você vai ver um show de tiro no pé, show de contradição. Por quê? Porque cada pessoa ela vai te dar um número. Uns vão falar que é 10 quilômetros de altura, outros vão falar que é 20 km, outros vão falar que é 25, outros vão falar que é 30 e por aí vai, cada um vai dar um número. E por que essas pessoas ficam dando números diferentes, chutando números? É porque ninguém nunca viu, percebe? As pessoas imaginam, por conta da doutrinação que a gente recebe, pelo fato das nossas mentes terem sido formatadas, a gente imagina coisa que não existe, a gente imagina que há curvatura na Terra, mesmo que não haja curvatura. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Então isso aqui é um argumento muito fraco. Eu fico assim impressionado como em pleno século XXI, um cara como esse aqui, com o currículo que ele tem, cheio de patente, cheio de credencial, como é que ele e outros caras também, como ele, como que os caras insistem em argumentações fraquíssimas como essas para tentar refutar o modelo de Terra plana? Percebe? É ridículo, meu. No primeiro vídeo desse react, tem uma parte no começo que ele fala assim: ah, a gente sabe que a Terra
ela não é bem uma esfera, mas ela é uma esfera. Então, se ela não é bem uma esfera perfeita, porque foi isso que ele quis dizer, então por que nas imagens das agências espaciais sempre sai uma esfera perfeita? Nunca sai uma Terra em formato de geóide, sempre sai uma Terra em formato circular perfeito, esférica. Então é contraditório no meu ponto de vista isso. E agora, para finalizar aqui nosso reagindo, né, eu não esperava que o vídeo ia ficar tão grande, mas peço desculpas, né, eu sei que eu falo demais, mas é bom a gente, né, levar em consideração essas coisas e refletir. Então, no minuto 3, aos 46 segundos em diante, ele vai dizer o seguinte: é muito curioso essa descrença na ciência que nós temos, é meio contraditório. Crença em ciência? A ciência é feita de fatos, não é preciso ter crença. E as pessoas, não é preciso ter crença, ele diz, mas as pessoas estão pondo em dúvida os fatos. Pondo em dúvida os fatos não, as pessoas são inteligentes, as pessoas estão passando a fazer perguntas, elas estão passando a raciocinar, as pessoas querem saber os porquês, elas querem as comprovações científicas. Não é, o cara falou ali cegamente que a Terra é um globo, o cara falou ali, todo mundo tem que acreditar cegamente que a Terra é um globo porque o cara falou. Ou seja, usando aquele argumento de autoridade. O cara é físico, é especialista, ele falou uma verdade absoluta. Ninguém pode usar a mente e raciocinar não, tá entendendo? Então eu volto a fazer a pergunta: qual é a maior evidência que nós temos que a Terra é um globo? Porque todas as evidências, todas as argumentações que eles usam para provar a esfericidade da Terra são argumentações fraquíssimas que já foram refutadas há tempos. Aí o pessoal não estuda o modelo de Terra plana, eles não estudam o assunto e vão tentar falar contra o assunto, mas sem ter uma base de como o assunto funciona. Aí passa essa vergonha. Então, físico Adilson Oliveira, não sei se você vai assistir esse vídeo, mas aí, vou te dizer uma coisa, amigo, não deu certo falar contra a Terra plana não, tá? Pelo menos não nesse vídeo. Então a Terra segue plana até a segunda ordem. Muito obrigado a todos meus amigos pela paciência, muito obrigado pela presença de cada um. Vou ficando por aqui, vou falar mais sobre essas e outras questões. Aquele dedo no like, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.